Introdução. Pauta. Por que pensar ou falar a respeito se a vida é apenas uma sucessão de fatos? E nada quer dizer que já não se tenha dito. Entenda que o ápice da ilusão é onde termina a ideia. Assim, o método é o mais exemplar da abstração ou transcendência no meio mais ou menos antagônico, o que não corrompem todos os ideais em detrimento a um bem comum, que só assim o é. É o porquê de ainda vivermos em grupo. O mecanismo ideal, contudo, é tanto trair-se como estudar, ciência mais pura. O que vai, portanto, trabalhar o respeito e traição. A traição, assim, é a ideia presente tanto no viés religioso como em pontos sentimentais, de relacionamentos, tangenciando naturalmente as necessidades instintivas. Então, como se quer sair dessa prática, substancialmente teórica, para uma prática onde na vida se encontra o ponto crucial do condicionamento positivado? Na verdade, o estratagema faz, é claro, a parte de projetos pessoais, a simples queda em si, nada mais do que um presente irreal, dentro de uma realidade que você não quer que exista. Por fim, um dia de trabalho, a teoria tem seu presente, a realidade comum, chamado convenientemente de Estado. A teoria de uma ideia nunca pode ser dada como em vão, mas convenientemente. Contudo, comprar areia no deserto como se está fazendo uma boa ação é muito pior. Ainda, ser o que não é, fazer o que não quer ou lutar por uma causa que não é sua. Ok, ferramentas, atos, atitudes dirigidas, bem como estereótipos informativos de diferentes assuntos elaborados por gente treinada e assuntos pautados em área particular de interesse. Afeta o ideal da traição consumir a ilusão, produto da geração anterior, encontrará você a realidade, a substância. Por óbvio que todos os assuntos comuns e reais são importantes, como comer, expelir, trabalhar, relacionar-se, o que só fazemos como pessoa e não como ideal. Veja que se trata apenas de um livro simples e indicativo de ideias, não mais do que ele é, ou um dia pode ser, que só se consubstancia pela sua serventia e utilidade. Resta claro que sem ideia ou objetivo certo, trata-se aqui de um tema polêmico, religioso e que faz tremer as pernas da sociedade. Dado que politicamente incorreto de cunho naturalmente ateístico, talvez mistura-se ao religioso o ideal de uma vida fácil e boa. Destaque então para a ilusão como a chave patriarcal de uma cidade, ao ponto que nem a segurança é capaz de dar conta. Mas o mundo segue na mesma velocidade para todos, e tempo aqui é basicamente uma questão de sensação. Falar de ilusão é procurar sistematização de misticismo ou politeísmo, o que nada vai condicionar além de medo e ilusão. Por isso, quando se tem uma ideia que possivelmente contenha fatores para existir na prática, haverá o estudo e se trairá a pessoa da qual se quer a resultante. A geração posterior quer aceitar esse mecanismo e nada impede que isso seja feito pelas mãos de um escritor, obediente este à ideia, que lhe surja carregada de princípios. Impera que a procura de substâncias reais elenca-se fatos cotidianos, nada mais do que o naturalmente esperado. Mas mais comum que isso é o produto da ilusão fazendo a ilusão. Olá, tudo bem? Beleza! A meta pouco pretensiosa é faturar os aclives da traição, encontrando o fato, verdade, através de um único esquema ilusório e mais tangenciar através da realidade os meios de realizar-se por todo arcabouço comum que se tem acesso. Iludir ou não, não se trata de lógica, mas de que, com o desejo aliado ao instinto, a maneira de trair-se o espírito, encontrar-se-á a ideia de um ou de vários dentro da órbita válida da teoria de si próprio, seja ela a realidade do outro ou mesmo a sua. De outra forma, vê-se que o tempo muda, as coisas mudam e outras se tornam tendências, e isso já vem desde os tempos das últimas revoluções feitas no mundo com um amplo sentido histórico. Além disso, o capitalismo que hoje emerge na cultura como um todo faz a busca de se tornar-se uma loucura incessante, pois que se torna dificultado encontrar a ilusão de modo que não interfira no bem geral. Ocupados por isso,
Vislumbram-se teorias e ideais maiores, que vão no futuro próximo associar-se e descobrir-se como fontes de um único caminho, voltado para o passado ou para o futuro. Como um sentimento social, apresento-me como homem que vê o mundo como uma ideia sobre um todo em forma de ilusão, mas que tem projetos, que tem compromissos e que procura pela razão alimentar o fato dos outros. Que como traidor que sou, construo aqui um produto de ilusão, que trará o tempo na Terra o suficiente para, numa possibilidade de faturar relacionamentos, encontrar a saída do que chamei de já. A teoria mostra que não precisa ser gênio para saber que comer é bom, mas o adendo é: comer não pode ser tudo. É certo que ricos comem melhor, mas também é certo que existe a arrogância, a gula, a soberba e uma série de pecados que chamam a atenção para uma alimentação normal. A base de um segundo óbice de conquista de paz, seja lá qual for o meio que você se encaixe, faz com que o mecanismo teórico da ilusão também me atinja, o que reflete a traição do espírito, o efeito homossexual. De modo que, a julgar o errado pelo certo, vê-se mulher naquilo que se entendeu contato com o homem. Ou seja, é sim o ideal. Sendo este meramente uma passagem ao conhecimento verdadeiro, não julgue o livro pela sistemática, mas pelo que ele quer dizer. Porque tu não estás lendo o conteúdo pelo título. A segunda ponte que se entende a julgar agora pelo que eu digo é que se amar é bom porque não conhecer a outra face. Findando a tríplice do que energicamente transcende a matéria, sob efeito, este livro tem sob a égide de idealizar a ilusão, cortar o efeito decisório que Deus tem em substituir a ambição criadora por um conformismo com a situação em que não se vê o motor pessoal andando na velocidade do pensamento, e não sucede o ato em si pela busca material do querer autêntico, seja ele o quanto custar. Não entendeu? Se você precisa de uma Ferrari, que Deus exista para você e tenha você um Porsche, pois há quem se realize com Fusca. Passando a ideia, o arroz é o princípio para o pagamento inverso do contrário. E obter a resultante manter-se-á potente o corpo e a lógica, consubstanciando o poder do homem sem que haja nisso ideias ilusórias, mas um esquema em que todos possam se sentir seguros e felizes fazendo a organização. Logo, bate em 3 temas cruciais que nem um site de internet, tampouco um programa televisivo, vão trazer com substância e método que possam lavar a alma do sujeito, quanto estes que fazem parte do mais inconsciente das pessoas e traem a realidade até dos traidores, o que é redundância proposital, que constrói comida, pensamento, aventura, amor e sexo, riqueza, dinheiro. Ao que dar valor? 2. Provimento. Colorir o mundo não é tarefa fácil, felizmente exige só tempo. Entretanto, conquistar o tempo e correr, ir atrás, perseguir, faz-nos lembrar a máxima: quem corre de amor não cansa. O mundo, independente de vitórias ou de derrotas, continuará o mesmo. Mas sabendo que existindo as pessoas, ele evolui. Façamos de tudo um lugar melhor, uma vida boa. E um comportamento corrigido. Basicamente temos necessidades, claro que não vivemos só delas, porque existem compromissos e responsabilidade entre pessoas e trabalho. A vida demora pouco para nos dar as peças necessárias, mas mesmo um quebra-cabeça vai exigir de nós visão e às vezes lógica. O espaço é o que determina as liberdades e como num sistema as inúmeras peças se encaixam só no final. Trata-se isso de escolha. Infelizmente vale o vício, pois numa sociedade como a nossa, a maioria das coisas, se chamarmos assim, não voltam atrás quando deixadas de lado. Tudo em nome da filosofia não só quer dizer amor, mas traição. Corrobora para que isso ao conceito torne a autodestruição como óbice de toda alternativa. Dito é, querer dizer não vai bastar. Hora que se fará em Deus ou não, sua voz vai ficando mais baixa, devido ao volume dos outros. Tudo pela força do direito não vai simplesmente contar sobre a justiça, mas vai pela ira do fatalismo querer comprar o que é a lei, produto da justiça.
De outra sorte, pelos códigos, porque só assim se vê a justiça, você compromete seu galardão em duas vias: perderá sua vida ou prosperará, transformando sua obra em sal. Tudo pela criação do ateísmo, então por fim dirá: você tem tudo? Não te preocupes, porque Deus te dará mais. Qual é a fita, a treta, a cena? A gente reza, continua sempre os mesmos problemas. Mulher e dinheiro está sempre envolvido. Vaidade e ambição, munição para criar inimigo. Quando lhe dão a troco de nada o processo, saiba que o esforço será impagável e quer saber, o político estava certo. Até porque a força necessária já está embutida no espírito, seja ele santo ou não. Se Deus um dia existir, ele vai dar chances de progresso para todos. Haverá um dia que Jesus voltará. Mas você com certeza vai estar certo. E o que vai acontecer você já sabe. Pois da certeza nasce a sabedoria daquele que crê e estudar sobre as leis todas. Quer o mundo existir? O mundo existe para todos e de pouco adianta separarmos as gerações para congregar liberdades, pois há quem não veja ou não queira ver o mundo. O que sucede é que a morte pode ser sim um caminho de bem e de fazer o bem. De outro modo, mundo possui rimas, como Raimundo, o que faz continuar como está e não jamais trazer a solução. Resposta: religião. Querias perguntar, mas qual delas fazer uso? A ponte existirá de qualquer jeito. Logo deveis pensar se com a religião você vai resolver um problema ou viver uma aventura, porque independente da escolha, a posição de como se opta é que vai te fazer viver a vida. Assim, escolhendo o seu tempo vai passar e alguns estarão contra você, e você, mediante tal situação, estará desarmado. E mesmo que haja medo, o espírito não vai te abandonar. Sucede que o momento do agora sugere mais do que você possa pagar. E haverá pouco, mas um desespero que faz com que lhe ouçam com um ouvido que muito bem capta os detalhes. A parte que, portanto, faz da vida o que não é só sangue, mas um sentimento preso de forma intrínseca à pessoa, que não necessariamente é desespero, mas a resultante. Segue que a própria vida elenca fatos incontroversos, sem que haja movimento na história. Vai então com isso resultar mais desespero? Certamente, porém, o que não sai da pessoa, como disse, nada passa de fatos tais que tampouco a realidade faz mistério. Ou seja, passagens normais de um tempo naturalmente esperado. Questão final: ambição e desejos para a vida futura? Tempo, não para falar da vida ou como estava o mar, mas para viver a vida como de fato deve ser vivida, pagando pouco, atrevendo muito, comendo, fumando, para no intento de correr, satisfazer minha amada e essas ambições nefastas. Procurar se desfazer de hábitos que machucam ou traem o espírito. Sempre é e sempre será viável, mas é necessário que se tenha a premissa do que se busca com esse ou aquele objetivo. A vida não pode se sublimar em fazer do viver um mal e sim um ocupar das próprias ideias. O princípio é fazer que cada fato transformado seja um marco pessoal que tanto faça diferença como tanto o fato pretende alcançar. Não se pode desistir de projetos pessoais nem tampouco da luta. Hora que vendo o próprio mundo transformado encontra-se a chave da vida, o diamante bruto e o sino dourado. Não ter medo do futuro é importante e lembrar de que pedir ajuda não é jamais sinônimo de fraqueza. Sem fazer maldades, nem as pensando, é o que te dará fome. Por isso, trabalhe para que as pessoas do povo e da sua família te reconheçam, pois é nisso que o amor consiste, reconhecimento próprio, no intuito de dar e receber amor. A tarefa difícil é esquecer a fé, pois a mesma é o que ou quem, se couber a pessoa, destrói o óbice mais óbvio, o produto do espírito. Assim considerado, ou se dirime fatos não transitórios, ou vai expedir que o alimente, aqui também com dois fins: necessidade básica de qualquer, ou premissa de culpa. Já os fatos elencados como de passagem possuem um fim de transgredir as normas, mas em regra sabemos que isso não tem valor objetivado. Por isso a finalidade deve ser tal que, com a conclusão de sim ou não, a espiritualidade ateística exista, espere se preciso for e vença se puder. Ainda mais difícil ou duro, se você já vê assim, é viver com o olhar sem esquecer-se do fato que o faz ler. Sabemos que o que passa não volta mais, o que encerra que tal cuidado precisa de critérios que tenham base nos princípios da lei,
no estudo destas, e para não só garantir o tripúdio do pão, mas a égide do suprimir, a faculdade que o povo, as massas de um modo geral, fiquem caladas e peçam no máximo mudanças desprezíveis nos seus tamanhos. A felicidade na fé tem um caminho curto, pois se não se falar sob a égide do termo abuso, dirá tripúdio, como forma de antecipar a adoração. Ora que em vias de sentir fome ou atração, Deus não existiria sob forma de selvageria. Do outro ponto, o mundo segue e a realidade não é o objetivo central, o momento. Com isso, suavemente perde importância, de modo que, não caindo em desgraça, faz do tempo o contrário. Assim, o errado está certo. Continua que paz, por ela advir os bons princípios e costumes, eleva nossa espiritualidade para o condicionado. Logo que sublima o abundante, leva a matéria à multiplicação, independentemente da esfera ou movimento. A paz parece que não existe tão fácil, pois como uma lágrima cai sempre um pedaço, de lenha, de pão, ferro ou religião. Não se pode perguntar ou lamentar, é necessário atos claros dentro do que se quer com o coração. Fácil é uma pergunta. Contudo, o objetivo não é o da meta ou meio, mas o que se procura, fato ou efeito. Precisa que se tenha lógica, para que com argumentos a calma faça frente ao acordo, seja ele de resultante, de causa ou efeito. Com causa, princípio, o eu vive com o efeito, independente de regra, sei como é, simples e mantém o foco sabendo que ele será a sentença. A vida tem no prazer o efeito, e em morte a justiça e vontade alheia, e o foco existindo acertará a lei, e sendo o que é, perde o sabor com o tempo. Por isso siga com o elemento regra. Aliado a tudo, a felicidade é comprimida em você, e com ela a dificuldade tem seu valor. E isso é o que se busca além do coração, que sim ou não faz referência à regra. O eu quer com isso se identificar com a paz, o que não é além do que já não foi, pelo menos uma vez. A reforma é manifestada diariamente, porém o foco vai além do eu, e quer-se com isso na mudança alcançar a paz. Não estará certo, entretanto, não se abdicará da própria vontade, mas da do outro. Em regra é assim. O momento é preciso de vós, mas interará que de retorno a regra colocará limites além da segurança, e fará da vontade das pessoas o limite do eu. A vida vai delimitar o foco dando uma ideia de liberdade. A causa é legítima e mantenha-se firme. Fique com a paz de Já.